Olá, pessoal. Estamos começando aí mais um dia, mais uma gravação de workshop aqui. Possivelmente vocês estão no terceira ou quarta atividade aí do dia. E como vocês viram aí, hoje o grande foco do nosso workshop é o Deep into Business, né, que é business, que é realmente vocês mergulharem um pouco na parte de venda, de modelagem de negócio, vocês pensarem mais com o olhar de donos de negócio do que cabeças de tecnologia ou de usuário. Então, o primeiro período do programa foi todo focado em entender a dor do usuário. O segundo período que vocês ainda estão vivenciando é entender como o seu produto se ajusta, então é testar e melhorar o produto. E agora a gente caminha muito para essa parte de construir e pensar no negócio. A grande mensagem desse dia, que eu espero que vocês saiam com essa mensagem, é que é importante que exista vida depois do AWC, é importante que vocês pensem na vida após a AWC, na vida da empresa de vocês após a AWC. Não significa que a gente vai parar de construir produto, que a gente vai parar de olhar para o usuário. Significa que a gente adicionou agora um terceiro layer, que é um layer de olhar de negócios. Então, o meu papo aqui com vocês é esse rainmaking, que é sobre fazer chover, né? Que é um pouco conseguir clientes, conseguir vender. Todo mundo fala que é um pouco um processo de fazer milagre e por isso que falam que o bom vendedor consegue fazer chover, né? Então é um pouco isso. Eu vou falar muito mais de marketing do que de venda específico, mas eles namoram um pouco. E a intenção é falar com vocês sobre crescer a base de clientes. Então, se vocês olharem aqui, a gente tem o meu primeiro slide aqui, é o último slide do papo que eu tive com vocês sobre investidores, que eu falava sobre o hustle, né? Sobre o conseguir se tornar palatável para o investidor, conseguir se fazer presente no dia a dia do investidor. E aí eu falava dessa dinâmica, né? Quem fala muito e não entrega nada é charlatão, quem entrega muito e não fala nada é um mártir, e o foco de vocês tem que ser entregar muito, mas também falar muito, que significa comunicar muito bem o que vocês fazem, acessar muito as pessoas. E tanto o que eu vou falar aqui, quanto as atividades que vocês vão ter daqui a pouco, vai ser sobre isso, sobre se comunicar e criar um plano de comunicação, mais um plano de marketing, mais um plano no ato de comunicar e se fazer presente no dia a dia do seu cliente, especialmente do seu cliente. Então, a primeira mensagem é que não existe mágica, só existe trabalho duro. O que é isso? Tem muita gente que fala, você consegue um vendedor dos sonhos, ele vai vender pente para careca. Você consegue uma estratégia de growth hacking, você consegue uma ação legal, você vai chegar em todo mundo, fórmula de lançamento, sei lá o que você vai fazer, você vai crescer sua base. Não existe isso. O negócio é trabalho duro. O negócio é trabalho consistente. É você continuar se comunicando, continuar se posicionando, mostrando o que você faz, construir relação com o cliente. É muito sobre consistência de contato, é sobre saber se posicionar, então desenhar um posicionamento, e é sobre ter estratégias para isso. Então, coloquei esses 3 pontos, né? Posicionamento é como você pretende se posicionar, qual mensagem você quer passar, qual que é o valor que você agrega. Isso tem que dialogar um pouco com a sua marca, tem que dialogar um pouco com o que você mostra para o cliente. E eu coloco a mesma dica que eu coloquei no papo passado, que é faz um update mensal com todos os clientes, potenciais usuários, pessoas que você conversou. A grande mensagem é que hoje a gente vive numa era de distração. Tá todo mundo distraído por diversas fontes de distração. E depois que a pessoa ver o seu e-mail, sair de uma reunião com você, que a pessoa vê um post seu no Facebook, no Instagram, depois de 7 segundos ela já está no terceiro post e já tem uma outra onda de informação. Ela vai sair da reunião, vai ter um monte de mensagem do WhatsApp com 1000 outras tarefas e a chance dela esquecer de você é grande. Então, o update mensal é bom para se fazer visto, se fazer lembrado. Eu gosto sempre de manter essa rotina de contato, seja por rede social, por qualquer coisa, mas mostrar o que você faz e lembrar a pessoa que você existe, que talvez tenha alguma demanda para ela. Consistência, fala um pouco sobre isso, né? Continuar entregando, continuar fazendo. Empreendedor de palco, empreendedor meio marqueteiro, que tem um pouco essa linha do charlatão, geralmente
vê muito de, tipo, eu faço muito sucesso, eu saio na mídia, press release, eu compro uma capa na Exame e tudo mais. Geralmente por trás disso tem uma crença que você tem um pico de exposição e a partir daí sua vida muda. E no dia a dia do empreendedor é muito mais todo dia entregar valor, todo dia agregar posicionamento, agregar imagem e isso você acumula e aí acumulado você consegue algum resultado. Nada de picos e depois some. Porque geralmente essas pessoas fazem uma ação e aí some por 2 semanas, não faz nada, não trabalha, não conversa com o cliente. O bom empreendedor está todo dia conversando com o cliente, está todo dia se atualizando. Então eu até falo aí, empreendedorismo é sobre uma maratona, sobre você aguentar 10 anos tentando fazer acontecer, muito mais do que tentar sair na mídia em 2 meses e ficar famosinho. E aí, por fim, parte de estratégia, eu falo nos próximos slides, que é um pouco de ações de marketing, eu diferencio um pouco tipos de ação de marketing, que é bom que vocês desenvolvam para desenhar um plano de marketing, um plano de ganhar cliente, de ganhar mercado. A gente fez um monte de entrevista, a gente fez um monte de interação e o esperado é que hoje vocês saibam como é que é a jornada do seu cliente. E aí eu trago essa imagem aqui, que eu acho que é a imagem que eu mais gosto para explicar como é que é a dinâmica, por exemplo, de compra. Aqui no caso desse desenho, você tem o usuário é o bebê, mas a fralda que o bebê usa. Quem é que compra, na verdade? Não é o bebê. Então, às vezes, você tem alguns casos que o usuário e o cliente já são diferentes. Muitas vezes, em empresa, quem usa e quem compra são departamentos totalmente diferentes e você tem que saber navegar por isso. Então, você tem o comprador aí. E desse comprador, ele tem diversos pontos de contato aí na vida dele que influenciam a tomada de decisão. Você tem influenciadores, recomendadores, você tem inclusive sabotadores, é importante pensar nisso, até você fazer uma compra. Então, nesse processo aí, dependendo do seu produto, você vai ter que usar um influenciador no Instagram. Dependendo do seu produto, você vai ter que usar outro influenciador, você vai ter que lidar com algum sabotador, você vai ter que vender para uma pessoa que é diferente do usuário. Eu realmente espero que depois de tanta entrevista, tanta relação com clientes, você já tenha isso na ponta da língua. Se não, faz o exercício de desenhar como é que é a jornada de compra. Eu até mostro agora nesse slide seguinte, que é essa compreensão da jornada de compra. Primeira pergunta, existe diferença entre usuário e cliente? Isso vocês já sabem, eu sei que vocês já sabem. E qual que é a influência de um e de outro? Os pais levam o filho no supermercado e ele fica gritando na frente da loja, da parte de chocolate, ou eles não levam e ele não tem nenhuma influência? Qual que é o ambiente que o seu cliente frequenta? Como que você vai se posicionar nesse ambiente? Então, às vezes você tem produto de agronegócio que a pessoa está usando o Facebook para se comunicar. Será que esse é o canal que o seu cliente frequenta? Será que esse é o ambiente que o seu cliente mais usa? No caso aqui do agro, às vezes você tem que estar em feira de exposição, você tem que estar em rodeio, você tem que estar no banco de empréstimo para o agro, no banco da cidade. Tiveram casos no AWC aqui que um dos grandes canais aqui, um dos grandes ambientes era o padre, era a igreja, era estar presente naquele momento, que era o momento em que existia uma influência mesmo do cliente, do comprador. E aí pensar mesmo, igual eu falei, o padre, quais são os influenciadores desse cliente? Quais são os sabotadores? Então, não sei se vocês lembram, do ano passado tinha uma startup que fazia aparelhos para músicos, para guitarristas e coisas assim. E essa startup, o sabotador era o hold, era o que carregava o instrumento, porque a ideia é que eles minimizavam esse trabalho, eles automatizavam esse trabalho. Hoje em dia, muitas tecnologias elas falam sobre tirar trabalho, né? Elas causam demissão. E às vezes essa pessoa que vai ser demitida, essa pessoa que vai ser realocada, ela está no meio do processo de decisão. Como é que você vai fazer isso? Como é que você navega por tudo isso? É importante que vocês tenham isso em mente. E aí é pensar, por exemplo, às vezes em saúde você está vendendo para um paciente, mas o grande influenciador aí, a grande figura aí é o médico. É ele que determina o que o seu cliente vai comprar ou não. Então, às vezes, o influenciador é tão mais importante do que o seu cliente. E é bom que vocês tenham isso na ponta da língua. E aí, por fim, tem uma pergunta aí que é em qual momento o seu cliente descobre que ele precisa da sua solução. Então,
tem algum evento que marca ele, algum problema que ele sofreu, ele fala, nossa, eu preciso de uma solução, ou ele comenta nessa solução toda sexta-feira no happy hour, dessa dor que ele tem toda sexta-feira no happy hour, e aí os colegas dele que estão no happy hour, ou então o garçom ali no happy hour, é quem fala de uma solução legal, ou eu conheço uma pessoa X que faz isso. Você tem que entender os momentos em que ele expressa essa dor, em que ele busca essa solução. Ou então ele tem esse problema, ele joga no Google, ele liga para a família, ele joga no WhatsApp que está procurando alguma coisa. Esse comprador ou essa compradora, quando que ele descobre isso e a quem ele recorre? Então, essas 4 grandes questões aí, é bom que vocês tenham respondido, assim, é bom que vocês saibam direitinho, porque isso vai ajudá-los a desenhar toda a ação. Então, eu, em vez de fazer marketing digital, às vezes vale muito mais a pena distribuir panfleto em rodeio. E beleza, ótimo. Hoje o maior erro, a meu ver, no marketing é que todo mundo copia o que as empresas estão fazendo. Então você vê gente, tem que fazer Instagram, tem que fazer YouTube, tem que fazer aquilo. E seu cliente nem está usando aquilo, seu cliente nem navega por ali. Então saiba jogar com o seu cliente. No fim do dia é sempre sobre o cliente. Então desenhe isso com muito foco. E a gente entra no passo 2, que é a estratégia de posicionamento. Então você sabe aonde se posicionar, com quem se posicionar, e agora a gente vai um pouco no como se posicionar. Reforço a frase que eu acho que eu estou falando desde o papo de investimento. Se você não é visto, você não é lembrado. No papo de investimento eu falei, todos vocês têm que fazer follow-up com o investidor. Aí meus colegas investidores que estavam na feira falaram, cara, ninguém fez follow-up comigo. Então, muito cuidado aí, vocês já estão patinando durante o programa, não continuem a patinar porque o programa acaba. Se o programa acabar e vocês continuarem esperando a gente provocar entregas para vocês entregarem, a chance de dar errado é bem alta e isso é muito comum no AWC. Então, entendam que vocês têm que ter uma rotina de se fazer vistos e você não pode ter vergonha de fazer barulho, não pode ter vergonha de mandar e-mail, de postar em rede social falando o que está fazendo, de chamar atenção, de não sei o que vocês vão fazer, mas façam barulho. E aí tem 2 caminhos, né, que a gente fala, o inbound e o outbound marketing. O que é isso? Bound vem de boundaries, são fronteiras. O inbound eu não saio da minha fronteira, eu fico dentro da minha fronteira e eu, por exemplo, produzo conhecimento e as pessoas vêm para dentro da minha fronteira. Isso então é fazer um movimento inbound, para dentro da fronteira. O outbound eu tenho que sair da minha fronteira, ir para fora, outbound, bater na porta dos outros. O clássico do outbound é time de venda. Eu tenho que bater na porta de médico, por exemplo, para vender. Senão eu não consigo. Então, esse processo inbound e outbound é uma escolha dependendo muito do seu cliente. Falamos aqui de agro. Agro talvez vai ser outbound, você vai ter que ir para algum lugar, você vai ter que fazer alguma ação. Mas só você e o seu cliente que vão desenhar isso, tá? Não sou eu que vou falar. O lance, muitas startups estão usando o inbound porque o inbound é quase que gratuito. Time de venda, às vezes, tem um custo muito alto. Você tem que gastar dinheiro, você tem que contratar, você tem que fazer um monte de coisa. E o inbound é você produzir conteúdo. Dado que você é especialista nisso, dado que você passou já 1 ano pensando no problema, possivelmente você já sabe algumas coisas legais, algumas dicas legais, e você pode começar a produzir conteúdo, discutir sobre e se tornar uma micro-referência no assunto, e sendo uma referência você atrai gente. A ideia do inbound, marketing de conteúdo, é um pouco isso. E aí, isso vem marketing de conteúdo, redes sociais, caso precise, mailing automatizado, então mandar e-mail automático toda semana, relembra, tem algumas ferramentas tipo RD Station e outras que automatizam isso. E no outbound é realmente pensar em evento, feira, atividade, onde que eu tenho que ir, o que eu tenho que fazer para sair da minha fronteira e bater na porta, fazer barulho. Então é bom que vocês desenhem, inbound, o que eu tenho que fazer, isso. Outbound, o que eu tenho que fazer, isso. Desenhe aí todos os planos, na semana tal eu tenho que fazer isso, o plano do semestre vai ser esse, a meta é tantos clientes. É importante vocês começarem a desenvolver esse hábito de desenhar plano de marketing. E aí, de nada adianta você fazer barulho, chamar atenção e não fazer follow-up, não ouvir o cliente, não querer entender o que o cliente quer, querer só empurrar a sua solução
em vez de, cara, às vezes ele quer uma outra solução, vamos adaptar, eu preciso focar no cliente. E aí, lembrar que toda essa propaganda, todo esse posicionamento em redes sociais e tudo mais, não é só sobre captar cliente, é também sobre captar parceiro e, para mim, o mais importante, que é onde eu mais vejo as startups errando, é sobre captar talentos. Então eu vejo startup que fala, não, eu não faço social media, eu não faço barulho porque o meu cliente é um cliente específico que eu vou lá e já fecho com ele. Mas aí na hora que precisa de 10 desenvolvedores ou desenvolvedoras, não consegue, porque a empresa não está reconhecida, ninguém conhece, ninguém sabe o que faz, não tem uma imagem legal da empresa e aí não consegue atrair ninguém e fala que é difícil conseguir desenvolvedor ou desenvolvedora no Brasil. Então, entender que também todo o lado do marketing ajuda a atrair talento. E aí, o passo 3, que é o último passo aí, é que termodinâmica importa. Vocês da engenharia, a maioria de vocês está ligada à engenharia, termodinâmica é muito sobre transformar calor em trabalho, né? Então, a maioria das startups só quer saber de calor. É like no Facebook, é sair na mídia, é ficar famosinho em evento, ganhar prêmio que não vale nada. Tudo isso é calor. Você tem que transformar em trabalho, você tem que saber converter. Você tem que entender que do calor até fechamento da venda existe um esforço gigantesco que você tem que fazer. Eu vou mostrar alguns slides com exemplos sobre isso, mas é muito um processo de trazer a pessoa. E sempre que a gente traz um pessoal para falar de vendas no AWC, os grandes vendedores, tem um pessoal que explica muito sobre vendas e esses grandes vendedores eles sempre falam, cara, não existe mágica, não existe lábia, não existe nada, é processo. É entender que do like no Facebook, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mandar uma mensagem para essa pessoa que deu like. Dessa mensagem, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tentar o telefone dela. Desse telefone, eu tenho que tentar uma reunião. Dessa reunião, eu tenho que tentar isso. É um processo de conversão. Não é só ganhar like. Não é só ficar famoso e de repente os clientes chegarão. Não. Existe um processo bruto aí e saber esse processo é a mágica da venda que todo mundo fala. E entenda que o funil é bem maior que vocês imaginam, viu? Do calor até fechar mesmo é um parto e vocês têm que treinar muito isso para criar uma rotina, para criar um processo automatizado, que você tem time de venda que faz isso sozinho, que não depende mais do empreendedor, mas no começo é entender o empreendedor entendendo isso. Não é seu produto fazendo milagre, é você desenhando um processo. Então, às vezes a pessoa fala, não, mas meu produto é muito bom, vai dar certo. Cara, não é sobre seu produto fazendo milagre. Você tem que educar o seu cliente. Lembra sempre, gente, caixa é seu oxigênio. Você pode falar que, não, eu não quero ficar fazendo tanto venda, eu valorizo minha cultura, meu time, blá, blá, blá. Mas quando o caixa acaba, todas as empresas elas desmoronam, assim, não tem jeito, é o que sustenta a empresa. Vocês têm que entender que não tem cultura, que não tem time divertido, que não tem nada que se sustente sem caixa entrando. Você começa a ver as pessoas desmotivadas, indo para outros lugares, você começa a ver a equipe ruindo, porque você vai perdendo foco, você vai se estressando, tendo que fechar coisa só para fazer acontecer. Então, focar no caixa desde sempre é muito importante. Não deixa o negócio explodir para você aprender que caixa era importante e que destrói sua empresa. Então, treinar processos de venda, criar uma rotina de venda desde o começo é bom, porque entrou dinheiro, você se movimenta. Não fica esperando vender um dia para começar a operacionalizar. Não, vai tentando ter uma rotina de venda sempre para atrair cliente, atrair venda, aí com caixa você começa a se movimentar e aí não para não, vai tentando vender mais, vender mais, vender mais, não viva de picos de venda aleatórios, isso é bem perigoso. Aí aqui eu tenho 2 slidezinhos bem rápidos que eu falo, esse é um funil clássico que a gente fala que é métricas para piratas, tem 1A, 2As e 3 Rs, aquisição, ativação, retenção, recomendação e receita. É o AR, que eles falam que é métrica para pirata, porque isso é o grito do pirata. Eu não faço ideia o que é isso, mas é o tal do AR. É entender que da aquisição, 100% das pessoas, até lá embaixo, o revenue, você tem um funil gigantesco, você vai atingir 15 mil, 20 mil pessoas numa campanha e às vezes você vai vender um negocinho, às vezes nem vai vender com tudo isso. Entender que o processo de conversão ele é duro e é difícil. E aí, esse slide aqui é um pouco de um detalhamento
de um funil de venda. Qualquer coisa, perguntem para o pessoal do Centrix, porque eles entendem muito melhor do que eu e todo mundo na AWC. Mas isso aqui é mais para vocês entenderem que desde o lead ali, gerar lead, até vender mesmo, você tem que gerar o lead, qualificar o lead, que é entender se ele é bom ou ruim, depois limpar, tirar o lead que não presta, fazer match, ó, esse lead é bom para tal produto, depois fazer venda cruzada, aumentar a venda, você tem todo um processo aí. Não é só chamar atenção, não é do lead ali já salta para dinheiro. Muito cuidado, achar que uma pessoa falou que tem interesse, uma pessoa me mandou o e-mail. Cara, disso até vender é um parto. Então, vocês vão ter que desenvolver, e aí isso depende de cada empresa, mas vocês vão ter que desenvolver o hábito de transformar esse barulho no começo em trabalho no final ali, o calor em trabalho, né? Então, é filtrar, melhorar, fazer acompanhamento, educar o cliente. Muitas vezes é educar, é falar, sabia que a gente tem tal produto? Sabia que isso faz sentido para você? Às vezes ele não sabe o que é, eles nem sabem que faz sentido para eles. Você tem um processo até de educação, muitas vezes. Eu deixo aí esse último slide, que é um slide de recomendação para vocês. São alguns livros que podem ser legais. Receita Previsível, esse funil, tudo vem dele, esse processo de venda. É um livro bem simplesinho, que fala muito sobre processo. Eu acho que pode ser legal para vocês aprenderem um pouco esse processo de venda. Rework, eu já falei na de investimento, eu acho um dos melhores livros sobre lógica de startup, marketing, venda. Tração fala muito sobre marketing digital. Ele te dá um framework de 19 canais para você testar, você vai testando e achando melhor. E o último é um nome de um cara para seguir, que é o Gary Vaynerchuk. Ele tem livros e canais no YouTube, podcast, Facebook, ele tem todos os canais aí que ele atua. Um livro bom dele é Jab, 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 Hook, que em português está como nocaute. Fala muito sobre venda em marketing digital, assim. Então, a ideia era essa, gente. A ideia era mostrar para vocês que existe um processo de marketing e de vendas que é importante que vocês coloquem no dia a dia de vocês. Então, eu não quero que vocês saiam do AWC sem já estar com uma rotininha disso, sem já estar com um movimento assim, porque o AWC acaba e depois que a gente para de cobrar você, já tem que entregar, tem que falar com isso, tem que falar com aquilo, muitos grupos simplesmente morrem porque não desenvolveram essa disciplina de ir para cima e crescer. Então, eu espero que isso seja útil para vocês, vocês vão ver que a tarefa está bem alinhada a isso. Até mais, gente!